O Senhor não quer serviço, Ele quer relacionamento. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 15, Jesus diz o seguinte: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos. O Senhor Jesus não vem buscar uma empregada, Ele vem buscar uma noiva. Eu trago hoje essa reflexão para entendermos esse contexto de serviço e relacionamento. Há uma ponte, um abismo entre esses dois assuntos. A confusão, a dúvida, a distorção entre serviço e relacionamento. Nós temos essa palavra servo e nós temos a palavra relacionamento. No Antigo Testamento nós vemos muito essa relação de serviço. Gosto muito de uma história que eu vi um dia um pastor pregando que para mim foi inesquecível, memorável, que levarei comigo para sempre, eu tenho certeza disso. Aonde ele conta a história do servo, do escravo da orelha furada, que ele ganha sua liberdade. Ainda assim, ele decide ficar com o seu Senhor por amor. Quando eu ouvi aquela mensagem, meu coração se rasgou e eu nunca mais a esqueci. Mas quando falamos de servo, estamos falando de um serviço que é prestado, de um serviço que aguarda algo em troca, de um serviço que há uma relação de troca, que não é espontâneo, assim como fez o escravo da orelha furada. Você imagina, anos vivendo como escravo, ganha então a sua liberdade e ele decide não ir, ele decide ficar. E falando em serviço e relacionamento, me lembro também da história de Marta e Maria. Jesus, ele chega ali na casa de Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, e Maria já se debruça, se deleita, se prostra aos pés do Senhor Jesus para simplesmente admirá-lo, contemplar a sua beleza, a sua santidade e ouvi-lo atentamente, enquanto Marta, muito atarefada, toma para si todo o serviço. Ela, de tão ansiosa, de tão preocupada, de tão rígida, de acostumada a ter o controle de tudo, que ela não consegue nem delegar o serviço, ela não consegue nem pedir apoio. Ela podia muito bem delegar, pedir para os seus irmãos, para os outros discípulos: você faz isso, você faz aquilo, você pega isso, você leva aquilo. Não, ela toma para si. Como anfitriã, ela toma para si todo o trabalho e ela se fadiga e ainda reclama e ainda questiona Jesus, perguntando se Jesus não estava vendo que Marta não a estava ajudando. Quando nós estamos nesse meio, nesse ambiente de serviço, esperando reconhecimento, esperando receber algo em troca, quando estamos servindo com a intenção errada, quando o nosso coração está no serviço com o propósito, com a intenção, com um objetivo errado, nós iremos nos frustrar, nós iremos nos decepcionar e adoecer. Adoecemos o corpo, a mente e o espírito, porque nós nos perdemos no meio do caminho, nós nos distraímos, nós nos revoltamos, nos indignamos e questionamos ao Senhor Jesus. Jesus, nós fizemos tanta coisa para o Senhor, nós expulsamos demônios em seu nome, e Jesus vai virar e vai dizer: afastem-se de mim, porque eu não os conheço. Nós vemos essa história lá no último livro da Bíblia, Apocalipse, nas cartas do apóstolo João. Afastem-se de mim. Podemos passar uma vida toda servindo dia e noite, de segunda a segunda, sem cessar, servindo, e ainda assim, lá no último dia, o Senhor Jesus nos dizer: afasta-te de mim, porque eu não o conheço. Preste muita atenção nisso aqui, que isso, em nome de Jesus, gere temor e despertar no seu coração agora, em nome de Jesus. Assim como o meu coração foi despertado, assim como o meu coração se encheu de temor, eu oro para que, em nome de Jesus, o seu coração também seja inundado com esse temor do Senhor, porque percebo o perigo iminente que há aqui. Podemos passar a nossa vida servindo
servindo, fadigados, adoecidos, nos afastando de familiares, nos afastando da nossa própria família, do esposo, dos filhos, dos amigos, porque dizemos que estamos servindo ao Senhor. Estamos trocando a comunhão com o nosso esposo, os nossos filhos, porque dizemos que estamos servindo ao Senhor, quando simplesmente estamos abandonando, estamos deixando, estamos negligenciando o nosso primeiro ministério, o qual o Senhor nos entregou, o nosso jardim para cultivar a nossa família, para cultivar o seu esposo, os seus filhos, a sua casa, o seu lar. É o seu jardim que o Senhor lhe entregou para ser cultivado. Então há um grande perigo aqui se desviamos do real propósito, do cultivo, da ordenança do Senhor. O Senhor nos confiou a nossa família, o Senhor nos deu pessoas. Não há ministério maior, não há transformação maior do que o seu esposo e os seus filhos. Você não pode dar aquilo que você não tem. Você não pode querer servir em missões, salvar os meninos da África, do Nordeste. Se você não cuida do seu esposo, dos seus filhos, você não pode querer salvar o mundo. Se você não salva, não protege, não cuida da sua casa, dos seus. Eu me lembro daquele versículo em que fala de que adianta conquistarmos o mundo se perdermos a nossa alma. Me diga, do que adianta conquistar uma cidade, uma nação, se você perdeu a sua família, se você se perdeu no meio do caminho, se você adoeceu, se você desistiu, se você perdeu seu casamento, se você perdeu os seus filhos, se os seus filhos olham para você e não veem Cristo, só veem uma escrava, uma empregada, uma serva que só trabalha, que só terceiriza responsabilidade, que deixa os filhos jogados, que deixa o esposo esquecido, porque precisa fazer isso e aquilo, porque precisa cumprir uma agenda, uma demanda. Nos ocupamos com aquilo que o Senhor não nos entregou. Nos ocupamos com aquilo que o Senhor não nos confiou. Quando deixamos de cuidar o nosso primeiro ministério, quando deixamos de nos atentar, de nos entregar com total dependência e obediência ao nosso primeiro jardim, o Senhor nos chama à intimidade, o Senhor nos chama ao relacionamento. O Senhor, nos últimos dias, Ele dirá para muitos que disseram: mas Senhor, nós fizemos isso e aquilo pelo Senhor. E ainda assim o Senhor dirá: afasta-te de mim, porque eu não o conheço. Mais uma vez, Jesus não vem buscar uma empregada. Jesus vem buscar uma noiva. Ele está vindo buscar a sua noiva. Como estamos nos adornando? Como estamos nos adornando? Como estamos esperando? Como estamos nos preparando? Estamos como Marta, distraídas, ocupadas, carregadas, sobrecarregadas, doentes, fadigadas, reclamando, murmurando, terceirizando, questionando, exigindo do outro um cansaço, culpando o outro pelo meu cansaço, culpando o outro: olha o que eu estou fazendo, ninguém me vê, ninguém me reconhece, ninguém vem me ajudar. Ou nós estamos esperando o Senhor com uma noiva obediente, uma noiva fiel, uma noiva que deseja e anseia ver o seu amado, uma noiva que entendeu que o Senhor, Ele quer relacionamento. O noivo e a noiva, eles se unem em amor, eles têm um relacionamento, um conhece o outro só de olhar, só de olhar. Um sabe o que o outro está pensando, um sabe o que o outro está querendo, desejando. A comunhão entre eles, a aliança entre eles. Como estamos nos preparando para a chegada do nosso noivo? Como estamos nos preparando para a chegada do nosso amado?